campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Que bom que nós estamos aqui para dar continuidade à leitura deste livro, Opinião Espírita. Já estamos no capítulo 15 e o título deste capítulo é Ao Médium Doutrinador. E eles trazem como base desse estudo o Livro dos Médiuns, questão 182. Eu tenho aqui, então, o Livro dos Médiuns, e eu vou pegar a questão 182 para a gente entender qual é a base que eles usaram. A questão 182 fica na segunda parte, capítulo 15, e o título, subtítulo dessa questão é Médiuns Inspirados. Vamos lá? Todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, receber pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível, por isso que ao inspirado ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento desse último gênero. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida, às resoluções que devemos tomar. Sob esse aspecto, pode dizer-se que todos são médiuns, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos seus protegidos salutares ideias. Se todos estivessem bem compenetrados dessa verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo da guarda, nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Que cada um, pois, o invoque com fervor e confiança em caso de necessidade, e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia surge, é que é preciso esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é estranha à pessoa de quem se trate está em que, se tal ideia não existira na mente, essa pessoa não existiria na mente, essa pessoa seria senhora de, ou a qualquer momento, utilizá-la e não haveria razão para que ela se manifestasse à vontade. Quem não é cego nada mais precisa saber do que abrir os olhos para ver quando quiser. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias tem-nas sempre à disposição. Se elas não lhe vêm quando quer, é que está obrigada a buscá-las a lures, que não no seu íntimo. Também se pode incluir essa categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez
intelectual que lhes dá momentaneamente desabitual facilidade de concepção e de elocução, e, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Nesses momentos, que com acerto se chamam de inspiração, as ideias abundam sob um impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar, o que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo. Que lindo isso, né? E aqui, então, esse livro dos médiuns é para quem deseja aprofundar e compreender melhor a mediunidade. Então, aqui no capítulo 15, nesse tema, ao médium doutrinador, vamos ver o que eles nos trazem, então. Meu amigo, considera na mediunidade uma poderosa alavanca de expansão do espiritismo, reconhecendo, porém, que a doutrina espírita e o serviço mediúnico são essencialmente distintos entre si. Todos os encarnados são médiuns e antigos devedores uns dos outros. Nunca destaques um gênero de mediunidade como sendo mais valioso que outro, sabendo, no entanto, que o exercício mediúnico exige especialização para produzir mais e melhores frutos a benefício de todos. A mediunidade existe sempre como fonte de bênçãos, desde que exercida com devotamento e humildade. No burilamento das faculdades mediúnicas, situa a feição fenomênica no justo lugar, para não te distraíres com superfluidades inconsequentes. O aspecto menos importante da mediunidade reside no próprio fenômeno. Relaciona-te, pois, com o fenômeno quando ele venha a surgir espontaneamente em tarefas ou reuniões que objetivem finalidades mais elevadas que não o fenômeno em si, usando equilíbrio e critério na aceitação dos fatos. A provocação de surpresa em matéria de mediunidade não raro gera perturbação. Jamais perca a esperança ou a paciência no trato natural com os nossos irmãos enfermos, especialmente quando médiuns sob influenciação inferior, para que se positive a assistência espiritual desejável. Quem aguarda um serviço ou socorro da divina providência vive na diretriz de quem procura acertar. Mobiliza a compreensão, tato e paciência para equacionar os problemas que estejam subjugando os enfermos desencarnados, elucidando-os com manifesta indulgência quanto à realidade maior no que tange ao fenômeno da morte, ao intercâmbio mediúnico, ao corpo espiritual e a outras questões afins. A palavra indisciplinada traumatiza quem ouve. Analisa com prudência as comunicações dos espíritos sofredores, segundo a inspiração do amor e a segurança da lógica, aquilatando-lhe o valor pelas lições que propiciem inequivocadamente a nós mesmos. O bom senso é o caminho seguro da caridade. Compenetra-te dos teus deveres sagrados, sabendo que o medianeiro honesto para consigo mesmo chega à desencarnação com a mediunidade gloriosa, enquanto que o medianeiro negligente atinge o rio da morte com a fortuna de quem desertou da própria responsabilidade. A mediunidade
não se afasta de ninguém. É a criatura quem se distancia do mandato medianímico que o plano espiritual lhe confere. Então, olha que lindo isso, ele vai nos falando que mediunidade é o que? É responsabilidade, é um canal de comunicação que todos nós temos, mas que a gente tem que ter o bom senso, né? A sabedoria, para a gente estabelecer essa relação harmoniosa e equilibrada com o mundo espiritual, né? Burilando, né, essas faculdades mediúnicas, buscando a orientação de alguém que realmente estude, que realmente se dedique, para que oriente, para que observe, fazendo escolinhas, né, estudo da própria mediunidade, para que a gente vá burilando isso. Mediunidade é compromisso de trabalho, é compromisso de serviço. E ali, então, ele nos traz no livro, na questão 182, mostrando que, na verdade, esses espíritos, o mundo espiritual está em constante comunicação conosco. E não é eles que cortam a comunicação. Os espíritos superiores não são eles que nos deixam. Somos nós que nos desconectamos dessa sintonia elevada a partir das nossas atitudes, das escolhas que fazemos, dos valores que nós acalentamos em nosso pensamento. Nós vamos nos tornando mais aptos a estar em conexão com os espíritos superiores que desejam a nossa evolução e nosso progresso, ou com os espíritos que ainda estão muitos viciosos, muitos ligados às sensações da matéria e que não têm nenhum compromisso com a nossa evolução moral, não estão nem um pouco interessados com a nossa melhoria. Então, nós devemos esse processo de nos educar e não ficar, como ele diz assim, buscando fenômenos, né? Há pessoas que viajam quilômetros para ver determinado. Um médium faz materializações, vai todo mundo em caravana lá para ver, né? Mas perceba o efeito desses atos, né? Que consequências está trazendo para as pessoas que entram em contato com esses atos. Não ir atrás de fenômenos apenas, que eles estão falando aqui, né? E não perder a esperança, né, no trato natural com os irmãos enfermos. E aos irmãos que estão com a mediunidade tão desequilibrada, né? Então, que exige de nós a paciência, a tolerância, que a gente os acompanhe, os encaminhe para um tratamento e acompanhamento adequado. Um abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site